Boa noite, eu me chamo Alex de Cian, sou canalizador estelar, um conscientizador consciencial, e eu estou aqui hoje para falar um pouco, para que a gente pudesse conversar um pouco sobre questões de fractais e a ancestralidade, né? A astrodescendência, o que significa para os seres estelares essa linha de tempo onde nós estamos inseridos dentro de uma ancestralidade. Quando a gente fala de ancestralidade, a gente está falando de dimensões da Terra, dentro ali da linha do tempo da Terra, né? Que muitos falam Urântia. A nossa Terra ela se chama Urântia. Os seres estelares identificam a Terra com o nome de Urântia. E Gaia, o seu lado dimensional. É quando a gente pode também verificar os nossos astros descendentes, que tem a ver com as questões estelares, né? Boa noite, Silvana, Sheila, sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre essas questões que envolvem a nossa ancestralidade, uma questão que envolve também os traumas causado por algum dos nossos fractais dentro ali da linha do tempo, né? Boa noite, Gisele, seja bem-vinda. Eu vou pedir para que quando a gente tiver alguma dúvida ou pergunta, que se coloque ali no balãozinho com interrogação, para que depois eu possa verificar e a gente debater um pouquinho sobre este assunto, né? Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar na live. Então, o tema de hoje... Boa noite, Silvana. O tema de hoje será as decisões individuais e suas consequências através da linha ancestral, né? Boa noite, Rezende. A Terra, né, ela quando a gente fala de tempo e espaço dentro da Terra, a gente está falando num sentido quantitativo, né, mensurado, e a gente mensura isso muitas vezes através de nossos calendários, né, do relógio, do tempo, né, o espaço através de territórios, através de compartimentos, através da metragem. Boa noite. Então, a gente está falando ali, né, a gente vai começar falando dentro de uma perspectiva da Terra, né, de Urântia. A gente, desde que o mundo é mundo, né, o mundo da Terra existe, os seres estelares estiveram conosco, porque foram eles que contribuíram para a formação não só da Terra, mas também a nossa formação genética como ser humano. Né? Primeiro, a gente teve a contribuição ali dos primeiros seres que foram criados pelos seres estelares, que foram os seres híbridos, que tinham ali em seu DNA humano e estelar. O DNA estelar eles estavam abertos. Isso foi antes da queda
das cidades, naves, né, de Atlântida e Lemúria. Boa noite, Cássio. Então, depois da queda dessas duas cidades, os estelares criaram outros seres humanos, onde o seu DNA estelar estaria desligado. Então, a gente pode dizer mais ou menos que seriam os humanos puros, né? Que não tinha ali uma ligação com a questão estelar. Só que depois da queda dessas duas cidades, ainda ficaram alguns híbridos. E esses híbridos, com a interação com os humanos que não eram estelares, criaram aí descendências, né? Que a gente chama de astros descendentes. Então, todos aqueles que têm na sua linha ancestral uma ligação com esses híbridos e que, de alguma forma, eles foram identificados dentro da nossa cultura, dentro da cultura universal, nas mitologias, nos mitos, como, por exemplo, né, os Minotauro, a sereia, os centauro, enfim, entre vários outros seres que tinham, né, os híbridos, eles tinham na sua própria genética uma forte potencialidade estelar. Então, eles eram considerados, pelos que não eram estelares, pelos seres humanos que não eram estelares, como super-humanos, como semideuses, né? E aí a gente vai ver isso também na Bíblia, que os anjos desceram e aí tiveram relações com os humanos. Então, e dali nasceram os gigantes. A gente vai ver esses conhecimentos muito simbolicamente em vários livros, né, em várias culturas, e que vão dar referências muito diversificadas sobre essas questões dos híbridos. Mas nas canalizações que eu venho recebido dos sirianos, eles vêm falando sobre essa constituição desses seres, né, a existência desses seres, para que a gente possa hoje compreender um pouco o que vem a ser semente estelar. Então, por que nós somos semente estelar? Como que isso se dá? Porque nós somos astros descendentes dessa ligação entre os híbridos e humanos puros. Então, no nosso sangue, né, tem ali algo possível de que seja enviado por imersão, por tecnologia estelar, uma consciência estelar que pudesse estar no corpo de um humano. Na verdade, esses seres, essas consciências estelares são seres estelares puros, né? Como nós temos essa possibilidade de recebê-los, nós recebemos através dessa tecnologia que acopla a consciência estelar à consciência espiritual. Então, essas duas consciências juntas vão formar o nosso eu, a nossa consciência do eu ou a nossa consciência fractal. A nossa consciência do eu somos nós, com essa característica humana no nosso dia a dia, na nossa realidade virtual. O que é realidade virtual? Por que é realidade virtual? Porque a minha realidade, ela cruza, né, ela interage com realidades diversas, com o do meu vizinho, com as pessoas da minha família, com os meus amigos. Então, as realidades dessas pessoas, de alguma forma, elas... Vocês estão me escutando direitinho? O som tá legal? Alguém pode me responder aí? Então, a realidade dessas pessoas transversalizam a minha realidade e, através disso, eu vou criando a minha identidade através daquilo que eu vejo, que eu sinto. Ah, obrigado, Silvana.
aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, né, aquilo que eu percebo através das minhas percepções, dos meus 5 sentidos. Porque os 5 sentidos são os únicos que estão ligados ao meu DNA como humano. Se eu fosse, por exemplo, um híbrido, eu teria muito mais de 5 sentidos abertos. Né? A minha percepção ela seria muito mais ampliada. O objetivo da ascensão estelar é que nós possamos ampliar esses sentidos, né? Através de um processo que é consciencial, ou seja, do entendimento da nossa própria realidade, de nós mesmos, através do despertamento estelar. Então, cada vez que a gente nos compreende dentro dessa dinâmica, né, do todo, nós começamos então uma ascensão, um crescimento consciencial, cognitivo, de entendimento de nós mesmos. Então, a gente pode alcançar a vidência, a psicografia, a clarividência, a premonição, né? A gente pode alcançar a sensibilidade através do toque, curas energéticas, né? E aí a gente vai alcançando também processos ampliados de consciência individual. Então, cada um vai alcançando, dentro de uma dimensão consciencial, escalas maiores. Então, por exemplo, eu estou na 7ª dimensão. Né? 5ª dimensão, quando a gente tem contato, interage com seres estelares. 6ª, interage com seres dimensionais. 7º, a gente interage com os animais, por exemplo. A gente consegue compreendê-los e eles nos compreendem. Então, a nossa energia ela é muito mais sutil. É como se fosse vibracional mesmo. A gente vibra muito mais forte num sentido em que o outro corresponde a essa vibração. Dentro dessa linha temporal, né, a gente pode vir como semente estelar ou não. Por quê? Se a gente tiver aí a ligação da consciência estelar com a consciência espiritual juntas em uma vida, né, na realidade virtual, a gente se torna então, a gente vai ser constituído aí pela semente estelar, a gente vai se constituir como semente estelar. Se nessa linha do tempo a gente só vir com a consciência espiritual, nós não somos uma semente estelar. Isso vai depender muito dos nossos pais. Né? Se o nosso pai, por exemplo, vem dentro dessa linha atemporal de ancestralidade com aqueles híbridos, eu tenho a possibilidade de receber dentro do meu corpo, quando eu nasço, a consciência estelar. Se eu tenho, e aí vai depender muito da porcentagem, porque pode haver um estado de recusa. Pode ser que a consciência estelar e a consciência espiritual ela não tenha a mesma vibração, a mesma potência de ressonância. Tá? Pode ser que esse grau seja muito grande e aí pode. Então isso vai muito depender dessa linhagem em que você está. E aí é independente de cor, raça, classe social, território em que você vive. Por quê? Porque os híbridos, né, eles existiram em todo o planeta na época em que ainda era Pangeia.
Então, por isso que a gente vai ver resquício de culturas muito próximas, né? Muitas pessoas dizem assim, mas como que uma pirâmide no Egito é parecida com uma pirâmide na América do Sul? Né? Lá do Inca, por exemplo, do Peru. Como? Porque antes a Terra era uma Pangeia. Todas as culturas estavam muito próximas. Então, eles tinham mais facilidade de se locomover, de obter conhecimento com aqueles que iam de território para território conhecer culturas diferentes e levar para a sua própria cultura. Haviam tecnologias muito sofisticadas que a gente nem tem ideia de como, né, que os seres estelares ainda falam sobre isso. Eram tecnologia como vocês retratam nos filmes de ficção, ou até muito mais sofisticada do que isso. Então eles tinham mais facilidades, assim como nós hoje temos aviões que nos levam para vários lugares em tempo pequeno, né, e nós podemos conhecer culturas diferentes. Eles também, na época deles, dos híbridos, também tinham essas tecnologias que era possível conhecer uma cultura de uma outra cultura. Tá? Então, a facilidade também da interação com seres estelares era muito maior. Então, isso também fazia com que essa interação criasse culturas diversas. Então, você vai ver as culturas muito similares, né? Porque essas pirâmides, elas eram criadas em lugares de vórtice, onde havia vórtice energéticos. Tanto que quando você entra numa pirâmide, você sente aquela energia forte, o cabelo sobe, os pelos, né? Por quê? Porque você está num solo que ali a ressonância energética é muito forte. Então, a gente está falando nessa linha temporal ali, né? Então, dentro dessa linha temporal, vão haver fractais seus. O que é isso? Então, a sua consciência estelar e a sua consciência espiritual, ela já produziu dentro da linha do tempo, do seu tempo, outros fractais. Né? Se a gente poder entender um pouquinho dentro da perspectiva religiosa, a gente vai ver como se fosse vidas passadas, mas não é vidas passadas. Tá? Cada fractal vai ter uma vida própria. Ela vai viver, ela vai ali dentro da causa e efeito, vai ter todo o processo kármico dela, e quando ela, dentro daquela vida que ela vai ter, né, que ela tem ali, se ela tiver algumas decisões na vida dela, individuais, porque às vezes a gente tem decisões que a gente acha que, por nós sermos individual, por nós sermos independentes, adultos, né, inteligentes ou o que for, a gente pode decidir por algo naquele momento. E essa decisão, muitas vezes, ela causa ressonância na linha de tempo da sua ancestralidade. Como que isso acontece? Um fractal, quando, por exemplo, decide, vamos supor que você tenha tido um fractal na sua linha de tempo, onde ele, lá atrás, ele foi uma pessoa que decidiu renunciar à herança de família. Ele quis viver na pobreza, né? Ele quis viver ali na humildade, ele se tornou uma pessoa sábia, então ele se recusa,
naquele momento, a toda possibilidade que desse a ele riqueza, prosperidade. A gente vai ver isso muito na época, por exemplo, das grandes religiões que precisavam de recursos financeiros, né, para poder ampliar os seus territórios. Então, num período muito grande da igreja, por exemplo, a Igreja Católica, né, as pessoas eram obrigadas, por exemplo, a doarem para as igrejas um dote, um valor específico. Quando isso não acontecia, aquela família ela era amaldiçoada. Aquela família era como se estivesse devendo, né, ao divino. Então ela era tida como uma família herege, uma família que não contribuía com os seus deveres para com a igreja. Então toda a família era obrigada a dar como se fosse um imposto, tá, à igreja. E quando isso não acontecia, aquela família, poderia dar em troca de sua dívida o último filho homem nascido para a igreja, porque a igreja faria com que aquela criança, né, provavelmente ele já ia com 7, com 8 anos para o seminário, ele abdicaria de toda a sua herança. Então a herança dele iria, por exemplo, para a igreja, caso os pais morressem. E ele viveria ali na pobreza para o resto da vida dele. Aquela decisão não foi dele. Aquela decisão foi dada pela família para que ele pudesse, para que a família pudesse estar livre daquela forma que houve ali culturalmente. Então, o que acontece? Aquela criança que vai viver para a vida toda, ela provavelmente vai sofrer muito por essa decisão. Vai viver dentro do enclauso, ela vai viver através da pobreza, né, pedindo esmola muitas vezes. Então isso vai criar naquela pessoa, um trauma, e que vai, de alguma forma, marcar a consciência espiritual daquela pessoa. Tá? Se ela decidir por ela própria, isso pode também marcar a consciência espiritual e pode ressoar na sua descendência, na sua futura descendência. Então, seus descendentes irão sofrer por uma decisão que você tomou, que você achou que era sua, individual, irá afetar essa descendência. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha uma reflexão diante de qualquer decisão que a gente vai tomar, para que isso também não venha a ressoar futuramente nos nossos descendentes. Então, se aquilo aconteceu e marcou a vida daquela pessoa, criou um trauma kármico. E esse trauma kármico, ele, de alguma forma, marca a consciência espiritual. Quando aquela pessoa morre, né, chega à finitude dela, a consciência dela espiritual volta para a fonte, porque ela é uma potência de criação, e a consciência do eu que foi criada pelaquela consciência espiritual vai para uma dimensão onde ele em vida cocriou. Aquela consciência espiritual levou toda a lembrança daquela pessoa que viveu ali. E ela volta, depois ela vai voltar
de novo na linha do tempo para criar outro fractal. Aí ela pode voltar junto com a consciência espiritual, com a estelar, ou só a consciência espiritual. Quando ela volta e cria um novo fractal, e esse fractal vai ser aí constituído, né, com todas as suas percepções e interações através de uma cultura onde tem valores, costumes e tudo, esse fractal ele pode de alguma forma acessar inconscientemente essa memória que ficou lá como um trauma kármico. E aí essa pessoa, esse fractal, ele vai ter, por exemplo, dificuldades de alcançar a prosperidade, a fartura na sua vida. Vai ser uma pessoa que vai trabalhar, e o dinheiro dele vai ser sempre para pagar conta. Ele não vai conseguir ver a abundância na vida dele. Ele não consegue ver a prosperidade na vida dele. Por quê? Porque ele acessou inconscientemente naquele fractal, na consciência espiritual, aquele karma que o outro fractal fez. Isso é só um exemplo. Tem outros também, vários outros exemplos que a gente pode analisar. Por exemplo, eu fui... quando você acessa o seu registro acástico, por exemplo, você pode ir lá na linha do tempo e ver que um dos seus fractais foi uma pessoa que foi muito infeliz no amor, porque foi renegado o amor para ela. Né? Ela conheceu uma pessoa e essa pessoa judiou muito dela e ela marcou a consciência estelar, a consciência espiritual dela com um karma muito forte. Então, quando essa consciência criar de novo um outro fractal, esse fractal pode acessar essa consciência, né? esse karma, e ele pode também ter grandes dificuldades de se relacionar, por exemplo, com alguém, com uma pessoa. Né? E aí a gente tem infinidades de exemplos que a gente pode falar. Quando isso acontece, quando a gente está com muitas dificuldades, né, em relação a algo na nossa vida, a gente recorre a todos os recursos que a gente tem dentro da nossa cultura, religião, costumes, trabalhos multidimensionais, trabalho de radiestesia, e não dá vazão, é preciso então fazer um trabalho multidimensional. Esse trabalho multidimensional ele vai tentar acessar esse fractal, ele vai tentar limpar esse fractal, tentar fazer com que esse fractal, lá na linha do tempo dela, lá na dimensão onde ele está, tenha consciência, tá? Tenha consciência de que aquilo que foi decidido por ele, ou que aconteceu com ele, que marcou como trauma, impossibilitou ele, por exemplo, de ser feliz, de ter prosperidade, de ter alcançado a abundância na vida dele, e que aquilo vai ressoar por muitos tempos depois dele próprio. Então, o trabalho, por exemplo, da mesa Tanka, ela faz esse trabalho de resgate desses traumas kármicos. E tem outros trabalhos também de vários outros terapeutas que podem ajudar a fazer essa limpeza, esse desprendimento. Uma apometria, eu não sei se a apometria ela pode fazer isso. Tá? Por quê? Porque o recurso da apometria ele está muito ligado às questões espiritualistas. Né? Ele tem uma linha de entendimento
muito voltada ainda para a quarta dimensão, que é a dimensão ligada às questões espirituais, né? A possibilidade do mundo espiritual, da vivência espiritual, das experiências espirituais. E hoje nós estamos na quinta dimensão. Então, a quinta dimensão nos possibilita ter uma ligação maior, um entendimento maior sobre essas questões em relação à linha do tempo, tá? Em relação aos fractais que tem ali, que causam consequências na linha ancestral. A Eliana está perguntando qual é a diferença do registro acástico e a apometria. O registro acástico, Eliana, ela faz todo um trabalho de resgate dos registros de fractais que já existiram dentro da sua linha do tempo. Tá? Então, esses registros, eles ficam retidos na nossa espinha dorsal. São 7 filamentos, e ali nesses 7 filamentos estão ali guardados todos os nossos registros de todos os fractais que já existiram dentro dessa linha do tempo que eu estou falando. Tá? Então, quando você faz um registro acástico, você vai, é como se fosse uma biblioteca mesmo, dentro de uma técnica, você vai lá resgatar essas informações que estão retidas ali. A apometria é um trabalho mais de limpeza espiritual, você entra em contato com seres que vêm ali dentro da linha do tempo ancestral, de obsediamentos. Então, por exemplo, vamos supor que um desses fractais seu tenha casado com uma pessoa que foi muito ruim para você. Tá? Ou que você foi muito ruim para ela. Então, existe algo que a gente chama, que os seres chamam, identificação kármica. Então, você, quando faz algo muito forte para uma pessoa, você também marca isso como um registro kármico, que fica lá registrado na consciência espiritual quando ela volta para o centro ali, para o campo da fonte criadora. Tá? Então, quando essa consciência espiritual volta a criar um outro fractal, essa pessoa que naquela outro fractal você foi casado e que você judiou dela, ela também pode vir na transversalidade dessa linha do tempo, né, por causa da ressonância energética, vir a ser, por exemplo, seu marido nesse fractal, com esse fractal. E aí ele vai fazer com você algo muito parecido com o outro, porque estava registrado lá na consciência espiritual dele também. E aí ele vai reconhecer a sua consciência, né, aquela consciência espiritual que estava lá e agora está aqui. Porque as consciências espirituais, elas se conhecem não por um sentido inteligente, mas sim por um sentido vibracional, energético. Como se fosse uma identificação, como se fosse um imã. Tá? Isso acontece muito. Se a gente for trazer para a apometria ela vai trabalhar com a perspectiva da reencarnação. Então ela vai dizer que aquela pessoa que foi casada na outra vida, com aquele fractal, é porque ele veio para, de alguma forma, se vingar, né, dessa pessoa, desse outro fractal. Então ele vai trabalhar todo um trabalho, ele vai fazer todo um trabalho ali voltado, e pode ser também espíritos, né, que obsediam aquele fractal, porque ele não nasceu, ele não foi seu marido na realidade, mas ele ainda está como espírito e ele vê você, que você, dentro dessa linha do tempo, fez alguma coisa com ele, você judiou dele, você maltratou ele, alguma coisa que ficou retido também na memória dele,
Porque a gente leva tudo também para outra dimensão que a gente cocria. Então, se a gente cocria, por exemplo, se eu cocrio aqui vingança, maldade, né, medo, ansiedade, quando eu morrer, quando esse corpo perecer, a minha consciência do eu, quando for para outra dimensão, ele leva tudo isso. Tudo que foi cocriado. Então ele vai para uma dimensão onde você mesmo cocriou. Tá? Então, a gente tem que pensar que é dentro de uma causa e efeito. Não é algo que Deus está te castigando, que você, né, porque você fez isso, então Deus vai te castigar. Não é nesse sentido, não é nessa perspectiva. Isso é uma perspectiva religiosa. É no sentido de causa e efeito. Você fez, criou um efeito que vai ter uma causa. E essa causa, ela não se extingue na realidade virtual, tá? Ela vai continuar no sentido dimensional também. E aí ela pode continuar também como esse trauma kármico. Então, quando, por exemplo, a gente hoje, né, todos nós que estamos aqui nessa live, por exemplo, temos decisões nas nossas vidas. Essas decisões, elas têm que ser tomadas com muita, muita responsabilidade. É muito errado, né, e a gente está dentro de uma causa e efeito, achar que uma decisão que a gente toma é por nós, porque nós somos autônomos. E não somos, porque nós somos ligados por uma linha do tempo em que nós vamos ser cobrados por ela. Então, se eu decido algo que pode ocasionar algo ruim para os meus descendentes, eu, de alguma forma, estou decidindo não só por mim, mas também pela linha do tempo dos meus descendentes. Então, é preciso se pensar como que você vai renunciar a algo para que isso não venha ressoar energias ou decisões kármicas dentro da linha de tempo seu na criação da descendência, né, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos e assim por diante. E aí, dentro disso, né, como a gente hoje já estamos na quinta dimensão, essa quinta dimensão, ela possibilita você, dentro de um trabalho multidimensional, fazer um resgate desses fractais e tentar cortar esse elo, esses filamentos, né? Devido a esse descendente seu que decidiu e que te afetou, que trouxe ressonância na sua vida. Como você faz isso? Através de um trabalho de radiestesia, de uma mesa multidimensional, de limpeza e tudo mais. Então, essa pessoa, ela vai se tornar aquela pessoa que vai libertar os seus descendentes. Aí os seus descendentes não é mais os seus filhos, são seus primos, são os primos dos seus primos, porque isso ramifica. E aí quando você consegue fazer isso, você consegue cortar, vamos colocar assim, entre aspas, uma maldição, né? Mas não é uma maldição. Essa causa e efeito que vem ressoando dentro da linha do tempo, né? Não sei se vocês já observaram, por exemplo, uma pessoa que de um dia para o outro, essa pessoa consegue riqueza. Ela, com a inteligência dela, né? E aí, isso vai depender também do seu próprio fractal e do seu eu fractal, né? Se ela for uma semente estelar, geralmente, pelos estudos que eu fiz, ela é uma semente estelar, tá? Então ela tem um eu e um fractal. Eu, na realidade virtual, fractal, quando ela dorme, se desdobra para a realidade, para a dimensional. Na dimensional, ela pode alcançar
fazer esse trabalho junto com a família estelar dela e a egrégora, para que seja destituído e cortado esse elo. E ela seja esta pessoa que vai cortar esse elo e vai libertar toda a sua descendência. Tá? Então, tem pessoas, por exemplo, que com a sua criatividade, vai lá no TikTok e começa a criar coisas. E aquilo ali vai crescendo, sua criatividade vai crescendo, sua potencialidade mais ainda. De repente, em um ano, essa pessoa se tornou rica, né, próspera, abundante. Por quê? Porque ela conseguiu alcançar o abolicionismo consciencial. Ela cortou o elo que fazia com que toda a sua descendência estivesse dentro desse processo de pobreza, de falta de dinheiro. Então, dentro desse processo, né, o que os seres estelares trazem é que nós, como seres humanos, né, por isso que nós somos nosso planeta é um planeta tão pequenininho do universo de Overton, né, ou de Nébadon, mas que tem uma importância tão grande, porque é nesse planetinha azul chamado por eles de Urântia e que nós chamamos de Terra, que há uma diferença imensa entre eles e nós. Nós ressoamos todos esses seres estelares primordiais que tiveram aqui. Então, no nosso DNA, nós temos cada um deles. Então, por isso que eles têm uma importância imensa por nós. Né? Esse planeta que aqui dentro há uma multidimensionalidade incrível, porque tem reinos diversos. Nós temos vários reinos aqui dentro. E aí, é muito importante a gente pensar isso, porque quando a gente começa a entrar num processo de medo, de apocalipse e tudo mais, a gente só está pensando no humano. E dentro da Terra existem outros reinos muito mais importantes do que o reino humano, que é chamado reino respirador. Né? Nós somos reinos respirador. Humano, denso. É um humano inteligente, mas que existem dentro dessa Terra reinos muito mais inteligentes do que nós. Então, não vai haver, por exemplo, uma destruição da Terra. A Terra não vai acabar porque eles estão todos os momentos conosco. Se a gente falar dentro da linha histórica, né, eu não estou falando aqui nada que a gente já não saiba. Por exemplo, se a gente for lá pegar aquele livro, São os Deuses Astronautas? Dentro desse livro, você vai ver resquícios históricos, né, de civilizações primitivas, muito primitivas, até dentro, né, as civilizações da caverna, que a gente chama da caverna, pinturas rupestres de naves, de seres estelares. Então eles estão conosco desde que a gente está aqui, desde que o mundo é mundo, desde que o planeta foram eles que criaram esse planeta para nós. Então eles não deixariam, em hipótese nenhuma, que a sua própria criação, que ainda é um bebê, porque nós somos bebês para eles, porque a gente ainda se destrói, a gente destrói a nossa própria casa, os nossos próprios irmãos, né? A gente ainda discrimina uns aos outros através do preconceito, que está muito transversalizado com a questão de raça ainda, cultura, religião, sexualidade, classe. Então, para nós ainda estamos num processo consciencial ainda muito primitivo. A gente ainda é para eles, nós somos crianças, né?
Nós ainda estamos chegando a uma quinta dimensão, enquanto eles estão na 10ª, 11ª, 12ª, 8ª, 9ª e por diante. Você imagine o tempo que levou para chegar até a quinta dimensão, em uns tempos. Então a gente está começando agora, iniciando o nosso caminhar. É como se fosse um bebê mesmo que está começando a se levantar ainda, e tem hora que cai e levanta, e cai e levanta para poder caminhar, porque a gente estava engatinhando, agora a gente está começando a se levantar para poder nos equilibrar, para poder andar. Isso é todo um processo consciencial. Então, quando eles trazem esse conhecimento dentro da linha do tempo, essas consequências que vão ressoar muito fortemente, como na ancestralidade, por uma decisão. Então é muito importante que a gente possa refletir muito quando a gente vai fazer uma decisão nossa. Será que essa decisão que eu vou tomar hoje vai ter consequências, ressonâncias na minha, nos meus descendentes? Porque eu escutava muito, quando eu era garoto, que tinha muitos pais que falavam assim: eu não vou gastar dinheiro com meus filhos, eu vou gastar dinheiro comigo mesmo. E ele que, quando crescer, ele que se mate, ele que vá lá, que lute por ele mesmo, entendeu? Quantos dos meus descendentes, por exemplo, renegaram heranças que eram deles por direito, e que isso ressoou dentro da linha do tempo? Na minha família isso aconteceu muito. Eu sou de um caminho onde nós éramos pobres, mas do mesmo avô meu avô, por exemplo, e a minha avó renunciou à herança dela, e meu avô também renunciou à herança dele. O irmão do meu avô e os irmãos da minha avó, se você comparar a família desses irmãos, eles tiveram muito mais oportunidades dentro da descendência de estudar, de formar, de trabalho, do que do meu avô e da minha avó, que renunciaram toda essa herança. Então, toda decisão que a gente toma, a gente precisa antes refletir sobre o que vem para frente e o que pode ressoar também para trás. Porque para a gente vê a linha do tempo uma linha linear, tempo e espaço. Mas para os seres, por exemplo, não existe esse tempo e espaço. Passado, presente e futuro está na mesma linha de existência, de experiência. E aí a gente chama isso de contratos, tá? Os contratos que foram feitos e que você tem que destituir através de um trabalho multidimensional, porque senão você não consegue mesmo ir adiante, Então tem esse trabalho que você faz através de um trabalho multidimensional para acessar esses fractais. E aí não é o seu fractal, é o fractal daquele que fez a decisão. Pode ser você, do seu fractal ou não, dentro da linha do tempo da sua astrodescendência ou ancestralidade. Astrodescendência é quando você tem ali seres que estão ligados a uma linha do tempo com os seres estelares. Ancestralidade, quando só tem a linha do tempo ligado à espiritualidade. Porque nós somos seres estelares e espirituais ao mesmo tempo.
Tem uma pergunta aqui. Boa noite, consegui 2019. Quem é que está falando? VMPS. Fazer contatos sem querer. Eles falaram que eu sou um avatar, consigo psicografar algumas vezes e eles insistem que eu tenho que ajudar. Posso conversar com você por directs? Pode conversar. Apesar que eu não trabalho com a perspectiva espiritualista, tá? Eu trabalho com a perspectiva estelar. Eu só entro em contato com seres estelares. Então, o meu trabalho de transcomunicação é estelar. O meu trabalho de canalização estelar, de canalização com as fotos, para saber a sua origem estelar, se você é uma semente estelar ou não, é estelar. Tá? O trabalho que eu estou desenvolvendo agora com os mentores, né, é estelar também. Então, eles só me dão a oportunidade de entrar em contato com o estelar. Então, quando eu, por exemplo, faço a transcomunicação, seja através da foto ou através do Spirit Box, eles me selam para que eu não entre em contato com consciências espirituais e só consciência estelar. Tá? Isso não quer dizer que eu tenha ou não consciência estelar, não é isso. É só que a minha linha de trabalho, né, eu sou um representante dos estelares aqui na Terra. Eu sou uma semente estelar, siriana, híbrida, e sou um representante deles que venho trazer esse trabalho de conscientização estelar. Então, a gente pode conversar, não tem problema nenhum, tá? Deixa eu ver aqui. Tem qualquer pergunta, por favor, coloque naquele balãozinho que tem uma interrogação, porque aí fica mais fácil de eu procurar aqui. Porque enquanto eu estou falando, as perguntas vão aparecendo, as pessoas vão entrando, então aquelas perguntas vão subindo e eu não consigo pegar, tá? Boa noite, Miriam. Tudo bom, Miriam? Miriam é uma grande querida, uma artista intuitiva que faz um trabalho belíssimo. Quem puder conhecer, tá? Quem quiser conhecer o trabalho dela, aquela arte lá atrás, ó, foi ela que fez para mim. Ela ressoou muito comigo. Boa noite, Vivian. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda conosco. Então, pessoal, hoje a gente então falou um pouco sobre essa questão, né, das consequências que uma decisão que a gente toma pode trazer como ressonância dentro da linha da ancestralidade e como isso causa karmas contundentes, né, karmas que podem marcar a consciência espiritual e a consciência estelar como consequência de, muitas vezes, Marines também é siriana. Que bom, minha irmã siriana. Seja bem-vinda. Então, é importante a gente ter essa preocupação, tá? O trabalho que eu desenvolvo dentro da mesa Tancar, ela também faz. Primeiro, eu faço um trabalho de autoconsciência e trabalho de autorresponsabilidade consigo próprio através de placas multidimensionais. Então, ela vai fazer um ancoramento de 21 dias. Primeiro, ela vai marcar uma consulta. Eu vou analisar com ela quais as demandas e conforme for ali na consulta, a gente decide, vai ser visto se vai poder ser feito a mesa Tancar ou não. Geralmente, primeiro é feito esse tratamento de 21 dias com a placa multidimensional e aí depois a pessoa marca de novo uma outra consulta, a gente analisa de novo e vê se pode passar
pela mesa Tankar, porque a mesa Tankar é uma mesa muito forte. Ela tem uma ressonância muito forte na pessoa. E ela é uma mesa que faz uma limpeza muito profunda, tanto dos fractais existenciais, que já existiram e existem em outras dimensões, em outras realidades, produzida pela sua consciência estelar, quanto também aquelas produzidas na Terra, dentro da linha do tempo, da sua ancestralidade. Então ela faz essa limpeza, ela tira chips, ela tira implantes, ela tira uma porção de coisa. Mas para você passar pela mesa Tankar, primeiro você tem que passar pelo tratamento de 21 dias. Senão você não consegue, porque ela tem todo um preparo primeiro. Antes eu estava passando primeiro por ela sem passar pelo tratamento. Agora não. Os seres já atualizaram a mesa e também já atualizaram esse novo tratamento em relação à sua autocura. Né? É você consigo mesmo, dentro da sua linha do tempo, conversando com seus fractais, porque aí você, em desdobramento, você faz esse trabalho também de 21 dias, tá? Para que você alcance, por exemplo, a dissolução disso tudo. E aí depois, na análise, a gente vê a possibilidade de uma mesa Tankar. O trabalho que eu estou desenvolvendo agora foi autorizado pelos seres estelares que pudesse fazer uma canalização estelar para os mentores. Então, você fez uma canalização comigo. E ali nas fotos eu identifiquei que havia um mentor, né? É só entrar em contato comigo que eu faço uma canalização para entrar em contato com ele, para que eu possa fazer a imagem em inteligência artificial, e aí eu faço as imagens, vou no pêndulo, pergunto para ele, ou então através de telepatia, qual dessas imagens ressoa mais aproximadamente com ele. E aí ele escolhe ela, e ali ele vai, depois eu vou fazendo outras análises para saber qual a densidade dele, qual o trabalho que ele desenvolve dentro das dimensões com essa pessoa, né, com essa semente, qual a mensagem. Às vezes eles deixam mensagem e as mensagens são muito bonitas, né, e tem uma ressonância muito grande com essas pessoas. Tá? Esse trabalho é um trabalho, também tem uma troca energética, tá? Como todo trabalho que a gente faz, a gente precisa dessa troca energética, porque isso também está dentro desse processo da prosperidade, da abundância, da fartura, né? Porque é uma troca que você faz de um serviço, de um trabalho, de uma inteligência que você adquire, porque eles não escolhem as pessoas por acaso, eles escolhem as pessoas que já têm todo o envolvimento, todo um trabalho consciencial. Aí é um trabalho voltado dentro da linha do seu tempo, né? Você estudou, você fez curso, você leu livros, você investiu nesse processo consciencial. Então, tudo isso tem ressonância nessa troca energética, né? Por isso que os terapeutas precisam cobrar os seus trabalhos, porque eles aprenderam a fazer aquele trabalho através de técnicas. Eles utilizam tecnologias multidimensionais, mas essas tecnologias multidimensionais não seria possível se essa pessoa não fosse escolhida, porque ela já tem essa dinâmica, né, esse arcabouço para oferecer. Tá? O trabalho terapêutico, multidimensional, ele é voltado todo através de tecnologias. Ele disponibiliza essas tecnologias. É igual, por exemplo, você se forma como médico. Aí você formou como médico, você tem lá todos os seus a teoria e tudo mais. Você precisa da experiência e você precisa dos instrumentos. É isso? Para você ter os instrumentos, você tem que comprar para você trabalhar e tudo mais. Só que através do sistema multidimensional, né, que é canalização, você vai comprar
os instrumentos? Não, você vai comprar os cursos que você vai aprender e tudo mais. E aí, dentro de um processo intuitivo, que ele se acopla a você, porque ele é muito similar ao seu trabalho. Então, ele é um arcturiano que trabalha com criação de instrumentos multidimensionais. Ele vai escolher você porque você já trabalha com isso. Você tem todo esse arcabouço de trabalho. E aí ele vai canalizar em você a possibilidade de você criar, dentro do seu processo consciencial, cognitivo, todo um instrumento multidimensional para que você possa trabalhar ali. Tá? Então, isso vai facilitar muito agora já dentro da quinta dimensão. Antes era um pouco difícil, porque a gente ainda estava na quarta, na terceira dimensão, então o processo consciencial ainda era muito pesado, o entendimento era muito diminuto, né? Marinês perguntou assim, eu tenho um mentor, visto pelas fotos do espelho. Então, depois você entra em contato comigo, a gente marca, tá? Se você quiser, e aí eu faço a canalização do mentor para você poder ter a imagem dele, porque às vezes a imagem da transcomunicação, né, é meio turva, por causa que você tá ali, o reflexo da imagem que está dentro, né, o reflexo da luz que está dentro do foto e tudo mais. Apesar de que tem transcomunicação que eu faço, que os seres são assim muito nítido. Hoje, por exemplo, eu fiz uma canalização de uma criança com autorização dos pais, que eu fiquei assim impressionado, porque os seres, teve um ser que se materializou totalmente na foto, né? Então, já veio com nome e tudo. Então, isso também são possibilidades que eles mesmos vão atualizando o instrumento que somos nós. Nós somos instrumentos deles. Então, eles vão atualizando em nós essas possibilidades desses trabalhos novos para que o nosso processo consciencial amplifique, para que a gente possa ter um entendimento muito maior para a nossa ascensão, em relação a todo esse conteúdo, né, que nós temos acesso de interações e tudo mais. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer em relação ao assunto que a gente conversou hoje? Gratidão, tá, por todos que estiveram aqui na live, que puderam estar comigo até esse momento. Teve outros que saíram, vão ter outros que vão entrar, né, mais tarde, em outro momento. Gratidão imensa. E a gente vai seguindo, né, esse trabalho de transcomunicação dentro dessa possibilidade de ascensão, né? Então, boa noite a todos, a todas. Qualquer informação que vocês precisarem, qualquer trabalho que vocês precisarem, estou aí para poder contribuir, né? Todos nós estamos na mesma nave, né? Através da boa noite, através da transcomunicação que eu fiz, né, no Spirit Box, perguntando ao comando estelar Arulux qual a importância do despertamento, eles mesmos disseram, né? Tá lá no vídeo, lá no Instagram. Regeneração, trabalho para a luz, para a evolução. Então, todos nós que somos sementes estelares, nós precisamos regenerar esse corpo para um corpo melhor. E aí o corpo não é o corpo físico, não, tá? É um corpo mental, é o corpo psicológico, são os corpos sutis que nós temos, que a gente tem que entender também dentro de um processo racional, porque nós somos seres dentro de uma racionalidade, dentro de um feeling que tem a ver com a inteligência também e tudo mais, né? Psicológica.
Então, essa regeneração, esse processo consciencial de alcançar níveis maiores de entendimento para que a gente alcance a nossa ascensão. E como a gente faz isso? Servindo a luz, trabalhando para o nosso melhoramento do dia a dia, o melhoramento dos nossos irmãos, melhoramento da Terra, né, respeitando as diversidades, as diferenças, os reinos que contém a Terra, né, para que um dia, sim, esses seres possam se sentir à vontade e poder vir para se comunicar conosco e mostrar, termos interação física mesmo com eles, porque eles têm interação conosco. Eles estão ao nosso lado o tempo todo, eles estão aqui. Só que a gente não vê, porque a vibração dele é diferente. Né? Esses dias eu botei uma foto em que eu estava fazendo meditação energética, eu senti a presença de um ser dimensional, tirei a foto e ele estava atrás. Naquele momento, eu não vi, eu não viria, porque a vibração dele é muito mais forte. Só que o fóton pegou a imagem dele, da presença dele. Então, ele está ali, mas nós não vemos. Por quê? Porque a gente ainda está num sentido vibracional muito de menor ainda. E quando a gente tiver esse processo dimensional mais forte, essa vibração mais forte, né, é como se a gente estivesse nos autolimpando. Quanto mais leve a gente está, mais vibracional nós estamos. E aí a gente entra em contato com seres que já estão conosco há muitos e muitos em uns tempos. O UFO Amador está perguntando qual dimensão os seres pertencem. Tem várias dimensões. Desde a unidimensionalidade, a primeira, até centagésima dimensão. A gente está falando dentro da Terra, tá? As dimensões dentro da Terra, no seu lado sutil, dimensional. Porque no seu lado denso também tem dimensões. Só que é menos. Quanto menor o grau de vibração, mais denso o ser é. Quanto menor a vibração, menos denso ele é. Então, a pedra, ela é dura, ela é concreta. Por quê? Porque a vibração dela é muito, muito vibrante, muito mais forte do que do nosso corpo. Então ela também está numa dimensão. Ela também é um ser que está numa dimensão. Tá? Os animais estão numa outra dimensão, as plantas estão numa outra dimensão. Todos esses seres que a gente vê, que a gente toca, estão em dimensões diferentes e eles se comunicam entre eles. E dentro disso ainda tem as outras dimensões que são, se a gente pensar dentro de um processo binário, né, de zero. Aí tem zero mais e zero menos. Zero menos, mais denso. Zero mais, menos denso. Como manter a vibração elevada? Pensamentos positivos, tá? Sempre. Eu sei que a gente tem que pagar conta, se aborrece todo dia, mas a gente tem que tentar, de todas as formas, transmutar os nossos pensamentos. Isso é um exercício. A gente não vai transformar os nossos pensamentos, porque aí, se a gente transforma, ele volta de novo. Tá? A gente vai transmutar o pensamento negativo em pensamento positivo. A nossa energia negativa em energia positiva. E aí pensamentos positivos, tentar viver a vida de uma forma muito leve, tentando não se aborrecer tanto, não levando tanto a ferro tudo que acontece conosco, né? Mais ou menos nesse sentido, tentar não ter muita ansiedade, muito medo,
não ficar procurando coisas que te ressoam medo. Isso faz com que você tenha uma vibração mais elevada. E aí os seres que são de vibração mais elevadas entram em contato com você. Aparecem do seu lado, eles vêm para o seu lado porque eles veem o seu campo energético. Eles vendo o seu campo energético, eles sabem, pela sua emoção, como que você está vibrando ali naquele momento, entendeu? Então, é basicamente através desse sistema vibracional. Nós somos vibração, nós somos energia. Eliana está dizendo, eu penso roseira da rosa, cada flor exala seu perfume. É verdade, cada roseira, né, temos as roseiras, às vezes em uma roseira tem várias rosas, e cada rosa é diferente das outras, né? Mas todas exalam o mesmo cheiro da rosa. Então isso significa que são diferentes, mas ao mesmo tempo pertencem ao todo. Todo. E partes fazem parte do mesmo processo. Então, pessoal, gratidão, boa noite, e daqui a 15 dias eu tento trazer mais um assunto aí para a gente poder conversar, tá bom? Aproveite também que a revista, que já está no seu 2º volume, que vem aí falando, eu escrevo sobre os dragonianos, com foto dos dragões e tudo, está numa promoção, 2 revistas por R$30, tá bom? Então, gratidão, boa noite e Arrolux.